Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live pelo Facebook do Jornal Exemplo.
Quero agradecer a participação de todos e pedir para que compartilhem, participem, interajam conosco e façam perguntas à nossa convidada, que é muito interessante o assunto que ela trouxe para a gente hoje. Quero mais uma vez fazer uma propaganda aqui do Jornal Exemplo, que é o único jornal da cidade modelo standard, afiliado à Associação Nacional de Jornais. Assistam, curtam, leiam, participem de tudo o que tiver da palavra exemplo. Mostrando também a revista Exemplo, que é a primeira revista de Indaiatuba e região. Ano 21. Queria deixar uma mensagem. Tudo certo, Rodrigo? Queria deixar uma mensagem aos moradores de Indaiatuba, aos eleitores da nossa cidade. Indaiatuba, é verdade que é essa cidade bonita, é verdade que tem uma boa condição, é verdade que tem uma boa arrecadação. Apesar que alguns detalhes vocês vão sabendo no dia a dia, né? Nós da imprensa temos a obrigação de mostrar algumas coisas para você. Mesmo sendo todo esse destaque que Indaiatuba vem recebendo, e que nem sempre tudo é verdade que falam, mas nós vamos sempre falar a verdade, Indaiatuba também é um destaque em escândalo. Escândalo por corrupção. Eu pediria, sinceramente, a todos que estão nos assistindo, a todos que vão nos ver num outro dia, numa manhã, numa tarde, que pensem bem na hora de votar. Analise bem o candidato que está votando. Na eleição há dois anos atrás, praticamente, o Bolsonaro teve em Indaiatuba 75 mil votos. Sabem por quê? Porque a cidade de Indaiatuba disse chega de corrupção. Então, o Brasil não aguenta mais, Indaiatuba não aguenta mais essas histórias de corrupção. E a nossa cidade, tão amada Indaiatuba, passou maus bocados devido aos grandes governantes, as pessoas de nome estarem sendo presos, polícia invadindo, helicóptero invadindo residência de empresários. Então vamos analisar bem e não vamos cair nessa conversa que só aquele consegue administrar a nossa cidade. Uma cidade com essa condição que temos, muita gente consegue administrar. Claro que precisa de um pouco de conhecimento técnico, mas não pense que só um tem esse conhecimento técnico. Estou pedindo para votar em ninguém, não estou dizendo que eu estou apoiando alguém, mas analisem bem na hora de votar. Chega de corrupção e a nossa cidade tem. E vocês, a partir dessa semana, como já vem acontecendo, nós vamos mostrando toda a verdade para vocês. Um segundo assunto e rápido, nós temos um comunicador em Indaiatuba que vem sofrendo perseguições. Ele recebeu alguns processos do governo, de ordem pública, dos órgãos públicos, vai se defender. Não estou defendendo ele também, cabe ao judiciário analisar o que é verdade e o que é mentira, o que ele está fazendo de mal ou não. Mas um agravante foi que ele recebeu, dias atrás, uma ameaça de morte. Eu acho que aí já é muito. Nossa cidade, se a cidade da segurança, quem está fazendo isso tem que ser descoberto. A pessoa mandou mensagens para ele, tem o número do celular, já está sendo feito um boletim de ocorrência e nós vamos cobrar sim das autoridades, inclusive da Polícia Civil, essa investigação. Sexta-feira vocês vão saber em detalhes como é que está esse caso e quem é a pessoa. Sinceramente, ninguém vai ganhar a eleição na força. Ganhe com competência. Já disse para ir fazendo a coisinha simples que chega lá. Mas não venham começar a ameaçar a imprensa, já chega o institucional que montou uma imprensa própria, achando que ia derrubar as outras imprensas privadas. Não vão. Nós estamos aqui para mostrar as verdades. E você que é de Indaiatuba, você que veio morar em Indaiatuba,
que fez com que o Bolsonaro tivesse 75 mil votos na cidade, esses 75 mil faz a diferença na próxima eleição. Por favor, pensem bem na hora de votar, analisem bem o candidato e não ache que esse ou aquele não tem condições de administrar. Tem sim. Se um teve, o outro também tem. Se o grupo dessa pessoa, como disseram, o grupo é isso, é aquilo, nós da imprensa estaremos acompanhando de perto essa gestão se houver um outro prefeito ou se continuar o atual prefeito. Nós estaremos acompanhando de perto essas gestões, ok? Quero também agradecer. A partir de hoje nós temos alguns vídeos que serão passados, um momentinho só, Rodrigo, serão passados durante a transmissão e estamos fazendo dos outros patrocinadores. Hoje acho que já tem 3 empresas que foi feito um anúncio diferente. Mas eu quero agradecer a Hot Flowers, que detém a marca Paper Blend Vitinutri, a Sorridentes, a Imperial Calhas e Coifas, ao Grupo Atento e à Rede Bom Lugar Supermercados, que continuam confiando no nosso trabalho. E posso dizer a vocês, patrocinadores, empresários que confiam na gente, nós estamos fazendo o melhor e melhorando a cada dia. Tanto é a convidada de hoje que eu trouxe. Você quer passar agora os 3 patrocinadores? Quanto tempo é de propaganda? Teremos 40 segundos de propaganda e já voltarei. Por favor, Rodrigo. Na Rede Bom Lugar você encontra açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Rede Bom Lugar, onde é bom de comprar. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Com mais de 20 anos de atuação, é a maior rede de clínicas odontológicas da América Latina. Então, muito obrigado a esses patrocinadores e os outros também entrarão em vídeos que nós providenciaremos essa tecnologia a vocês também. A Piúça Silva mandou um boa noite. Um abraço, Piúça. O Vanderlei Scarton, boa noite. O Vitor Hugo, manda um oi aqui para Goiânia. Assisto muito, vocês estão de parabéns. Obrigado, Vitor. Conto com você sempre. Temos grandes amigos em Goiânia, inclusive o Leonardo. A doutora Mara Kinoshita, boa noite a todos. E a doutora Mara Kinoshita já está me dando um parabéns. Parabéns, jornalista Luiz e William. Ótimo alertar o povo das coisas que acontecem em nossa amada cidade. Doutora, muita coisa acontece e vocês saberão todas as verdades. O Rodrigo dos Santos está avisando que está assistindo e a doutora Mara, mais um recadinho dela. Ela é uma criminalista na nossa cidade. Tem que votar consciente. É isso que eu peço. Quem acredita na minha empresa, uma empresa de 30 anos, nós vamos passando o dia a dia de cada candidato, a biografia de cada candidato e o que acontece nos bastidores. Mas esse caso da ameaça para um comunicador da nossa cidade não vai ficar barato. Não tenho medo de ameaça, não foi para mim, mas não tenho medo de ameaça não. Vai ter que ser muito bem explicado e as pessoas responsáveis sofrerão as punições judiciárias. Eu tenho certeza e confio no judiciário de Indaiatuba. Então vamos apresentar agora a professora doutora Raquel Ifanger Albrecht, da Universidade de São Paulo, meteorologista, especialista em física de nuvens, eletricidade atmosférica e previsão imediata de tempo severo. Boa noite, doutora. Prazer em receber uma família tão tradicional, do nosso querido amigo Albrecht, o grande Rastelo, que você deve saber das histórias desse grande futebolista, por que ele é Rastelo. Então faça suas considerações iniciais para quem está te assistindo, doutora. Bom, boa noite, Luiz, obrigado pelo convite, boa noite a todos, e estou aqui para responder algumas perguntas, curiosidades sobre o tempo. Que legal. Então já fale um pouquinho quem que é a doutora Raquel Ifanger, por favor. Bom, eu sou meteorologista, formada pela USP, fiz mestrado e doutorado lá também,
e dou aulas lá, né? Dou aulas sobre todos esses temas que ele falou que parece complicado, né? Mas não é, não. Tem muita física e matemática por trás, mas é facinho. Bom, eu trabalhei já na NOAA, né? Para quem não conhece, é a NASA da meteorologia. Trabalhei no INPE, que é a NASA brasileira, e atualmente, hoje, eu estou na Universidade de São Paulo, né? E eu faço pesquisas sobre a Amazônia, a eletricidade atmosférica na Amazônia. O que é eletricidade atmosférica? Né? Nada mais é do que raios, tempestades. E como elas se formam, quais são os impactos, por exemplo, das queimadas, né, que hoje a gente está ouvindo falar bastante disso, né, e tem um impacto grande tanto na chuva quanto na quantidade de raio que a tempestade produz. E também eu faço pesquisas de tempo severo, que são aquelas famosas tempestades que tem tornado, granizo, vendaval, tudo olhando numa perspectiva de como elas se formam, né, fisicamente, e como usar essa informação para prevê-las. Você é nascida em Indaiatuba? Sou nascida, só fui embora daqui para fazer a faculdade. Para estudar. Ah, que legal. Então nós temos uma meteorologista de Indaiatuba. Olha que legal. Muita gente sabia, mas muitos saberão a partir de agora, né? Sim. Então me responda uma coisa, doutora. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Cai. E tanto é que cai que nós temos para-raios, certo? Os engenheiros, eles tem toda essa engenharia, né, justamente para proteger os locais, porque se muitas pessoas pensam, não cai 2 vezes no mesmo lugar, a probabilidade é muito baixa, então para que ter para-raio, né, se a probabilidade é tão baixa? Mas não, a probabilidade é alta e tanto é que nós temos alguns locais que são bem protegidos, né, em termos de quantidade de para-raio, mesmo a rede elétrica, o pessoal do setor elétrico sabe muito bem disso, tem os surtos de proteção que eles colocam na rede para deixar, não fazer com que caia, né, se propague e chegue até a sua casa. Aí o que acontece muitas vezes, eles derrubam, né, a energia, né, tem um surto de proteção e aí derruba. Entendi. Uma outra curiosidade, porque é curiosidade esses assuntos, é só para vocês mesmo que estão ali estudando sempre, né? Mas tem muito ditado popular. O raio cai ou ele sobe? As duas coisas. Ele pode tanto cair quanto subir. O mais comum é o cair, né? Por que a gente fala cair? O raio, ele começa dentro da nuvem, se propagando para baixo, em pequenos passos que a gente, a olho nu, não consegue ver. E o que a gente consegue ver é aquele clarão, né? Que aí o negócio já chegou, já atingiu o chão. Mas nós temos algumas descargas que são produzidas em estruturas altas, como, por exemplo, torres de comunicação, que um raio, ao se propagar dentro da nuvem sobre essa torre, ele acaba induzindo uma descarga elétrica para cima, e aí esse sobe. Né? Entendi. Então essas florestas que pegam fogo, caiu um raio. Nesse caso, caiu um raio e pegou fogo. Sim, nós temos alguns casos, são poucos comparados com o número de raios que caem, aqueles que provocam incêndios, mas sim, a gente tem o exemplo da Califórnia, né, que agora tiveram várias tempestades, os raios caíram lá, geralmente eles caem numa árvore que é mais alta, um descampado, aí tem uma árvore um pouco mais alta, aí o raio cai, a vegetação está seca, a umidade muito seca e o fogo pega e o vento faz o trabalho de alastrar. Olha, todo mundo fala, é bom ter um para-raio em casa, é bom... eu me lembro quando eu fiz construí uma casa, o engenheiro elétrico sugeriu que colocássemos em cima de toda a casa cabos e ele deve ter algum ponto de descarga. É importante as residências terem esse para-raio? O que é importante é você ter um bom terra na sua terra, né? na sua casa, terra. Ter o fio terra. Você ter o para-raio, ele é uma proteção a mais para fazer com que a descarga não se propague sobre a sua rede elétrica e siga esse fio que é especial, né? Um fio que tem a condutividade elétrica muito alta, né? Tem uma resistência bem baixa, então a eletricidade acaba indo por esse fio do para-raio. Mas,
por exemplo, se você mora perto de um prédio, esse prédio tem um para-raio, não precisa pôr na sua casa não, porque esse prédio ele acaba protegendo uma área bem maior do que só ele. Então quem reclama de prédio sendo construído perto de casa tem alguma vantagem também. Tem essa vantagem. Então tá. Agora, para quem não entendeu a história do terra, o que é um terra? O que é um fio terra? O que é isso? O fio terra... Qualquer obra tem um terra? Deveria, né? Deveria. O que a pessoa tem que ficar atento com esse terra? Esse terra, geralmente assim, se na sua casa tem, é um fiozinho que a cor padrão dele, se não me engano, é verde. Então, esse fio, ele é levado para a terra, para o solo, por isso se chama terra, e ele vai até uma certa profundidade grande, que é justamente para fazer com que a energia elétrica do raio, ou também, se por algum motivo der algum curto-circuito na sua casa, que essa energia de sobrecarga seja transferida para a terra e não para o resto. Eu vou fazer algumas perguntas que nem faz parte do script aqui, mas curiosidade claro. Até minha. Se você souber e puder me responder, que eu acho que sabe. Dizem que quando você coloca um celular para carregar e tiver uma tempestade, você corre risco de receber uma descarga se ele estiver ligado na tomada. Ou dormir com o celular do teu lado na tomada. É verdade isso? Sim. Tudo que estiver ligado na rede elétrica, na tomada, ele tem o risco de receber uma sobrecarga, por exemplo, da descarga elétrica. Mesmo tendo terra? O terra dificulta, mas dependendo da intensidade da descarga, sim. Então não é bom dormir com o celular do lado do quarto ligado na tomada. Não ligado na tomada? Pode, sem problemas. Não tem... O problema é a conexão do fio física, né, com a rede elétrica. E os espelhos, eles atraem mesmo? Não, só crendice, não. Crendice? Crendice, não. E numa tempestade a TV ligada, você corre risco? Se você estiver perto, tocando a TV. Você corre risco se você estiver exatamente do lado dela, com a mão nela, pé nela, perto dela ou do móvel em que ela está, sim. Mas se você está longe, não. Pode queimar ela e você está protegido. Numa tempestade, andar descalço, corre risco? Aí tudo depende aonde caiu a descarga elétrica. Se o raio cair na sua casa, é perigoso. Mesmo que não caia perto de você. Porque se a sua casa tem o para-raio, isso acaba diminuindo, porque o raio vai tender a correr pelo fio do para-raio. Tá. Mas se não tiver, ele vai correr pelo que tiver. Por exemplo, ele corre por canos de água. Então, por exemplo, se tem um cano de água abaixo de você, por um acaso, ele pode passar a corrente elétrica e ele explode, na verdade, às vezes evapora todo. Então, nós não entramos na parte técnica ainda, mas o chinelo de dedo ajuda a proteger. De borracha. Sim, borracha. Muito interessante. Tem cada coisa, a gente começa a lembrar das crendices agora, a gente pula até as perguntas aqui. Qual o local com mais raio no mundo? Que cai mais raio ou que sobe? Tanto faz, nesse caso. O local onde tem mais raio no mundo, e aí isso a gente está falando não só daqueles que caem, mas os também que ficam dentro da nuvem, que os raios que atingem a Terra são apenas 10% de todos os raios, sabe? São 90% dos raios estão dentro da nuvem. E o local que tem, né, muito mais raios é o Lago de Maracaibo, na Venezuela. Ele é um lago quente, né, ele está nos trópicos, e ele tem uma característica peculiar que ele está envolto por cadeias de montanha dos Andes, e aí nós temos brisa noturna que acaba fazendo com que o vento seja convergido nessa, que eu costumo falar que é uma bacia quente, né, uma panelinha com vapor, e essa convergência de vento, tudo quanto é lado, o vento não desce, certo? Para a água, ele vai ter que subir necessariamente, e aí forçando, né, esse vento com muita umidade a subir, a gente tem tempestade nesse lugar cerca de 265 dias por ano. Então, assim, não é o local que tem as maiores tempestades do mundo, não. É um local com tempestade muito frequente. Então ninguém nada quase todo dia.
Ninguém nada lá. Tem gente que pesca, tem muito acidente lá de pescador atingido por raio. Os caras sabem e aproveitam. É. Uma outra curiosidade, tomar banho durante uma tempestade que esteja trovejando. É perigoso, como perigoso? eu falei, da água. É né? perigoso? Pela água. Sim, a descarga elétrica, ela mesmo com chinelo. Mesmo com chinelo, porque de aí borracha. ela vem pela água, né? Vai vir de cima dessa água no seu chuveiro. Entendi. É perigoso. A ideia, assim, por trás da tempestade, de proteção contra tempestades é, se você escutou um raio, escutar o trovão, né? Sim. Se você escuta o trovão ou vê uma tempestade longe, procure abrigo. Né? E um abrigo nesse sentido, não adianta você estar dentro da sua casa, que é um abrigo, e estar tomando banho ou carregando o celular com o celular na mão, essas coisas assim, não. Se precaver, né, nesse sentido e procure abrigo. Que crendice é essa que se você estiver dentro de um carro, explique isso pra gente. Isso não é crendice, não. Então me explique. Não é que não te pega. O raio, assim, ele cai no carro, só que o carro, a estrutura dele é de metal, certo? Tá. Então, o raio, ele vai se propagar pela estrutura de metal e então vai para o solo. Não é o pneu que é de borracha que protege. Protege, não. É a própria estrutura de metal do carro, que aí, então, é o que a gente chama de uma gaiola de Faraday. Para quem conhece física vai saber o que eu estou falando. Então, a descarga elétrica se propaga por toda a estrutura metálica e vai para o chão. Só que também você não pode estar encostando sei lá, em alguma parte de metal do carro. Você tem que estar lá dentro, paradinho, sem encostar em nada de metal. Aí, o carro é um local muito seguro quando tem uma tempestade. É melhor ficar dentro do carro do que sair para se abrigar em algum lugar. Sim, se já estiver acontecendo, fica dentro do carro. As árvores são condutores de raios? Elas são condutoras e elas são os locais mais propícios, altas, né? Para caírem as descargas, porque a gente acaba tendo um maior campo elétrico em cima de estruturas mais altas, né? A gente tem o extremo, que são as torres de comunicação, e as árvores que estão um pouquinho mais baixas e ficam em cima. Aí, por exemplo, você mesmo, se estiver num campo aberto, como por exemplo em jogos de futebol, que a gente vê muito acidente, né? Ou também na praia, o que você tem? Um campo aberto, sem nada alto, a coisa alta é você. Então, você acaba sendo o ponto mais provável para a descarga conseguir atingir o solo, chegar ao solo. Por isso que a árvore, a mais alta, que é a condutora. Sim, geralmente se você olha... Então, quando você estiver na praia, no campo aberto, é melhor ficar perto de uns grandão. É de mim. Do seu lado, por exemplo. É isso? É mais ou menos isso? Não, essa diferença não é tanta. Tem que ser metros, né, de diferença. Claro. Se você está num local descampado, o que você deve fazer é posição fetal, forma de bolinha no chão, que aí você fica mais ou menos no nível do chão. Entendi. Quando você tiver uma tempestade, você estiver almoçando, jantando com garfos de metais, ou pode continuar? Não, pode continuar. Geralmente a mesa em si já tem uma estrutura ou é de madeira. Se for de metal, pode passar, mas o garfo em si não tem problema, porque a descarga não vai vir pelo garfo, vai vir pelo chão. Entendi. Eu soube que em Indaiatuba tem um contador de raio. Tem. Era para o final essa ou pode ser agora? Pode ser agora. É verdade? Como é que é isso? Tem toda a região aqui de Indaiatuba, Campinas, né? O estado de São Paulo em si. Tem na casa do meu pai, né? Do Rastel. É um só em tudo? Para tudo? Então, é uma rede. Né? Tá. Para eu conseguir medir um raio, eu preciso ter pelo menos 3 sensores que detectam. Por quê? Esses sensores, eles medem a alteração, que aí eu vou falar um pouco de física, do campo elétrico e magnético quando uma descarga ocorre. E aí eu sei, mais ou menos, aonde está indo, né, digitalmente fazendo processamento, então com 3 eu consigo triangular aonde uma descarga cai. E a gente tem aqui no estado de São Paulo cerca de 12. E aqui em Indaiatuba. Quantos caem em Indaiatuba?
Indaiatuba não tem tanto raio assim, se comparado... É um local, sim, com bastante raio, porque nós estamos numa região tropical, né, quente, mas não é, assim, muito. Depende, assim, se você for falar da cidade inteira, cair mesmo de contar, você tem uns 1.000... Por ano. Depende, varia muito do ano, né, ano por ano. Porque... 1.000 é bastante, né? É bastante. O mês que mais cai é o mês das chuvas. Isso, janeiro e fevereiro. Essa é a época que mais cai raio na cidade. Puxa vida. A Anaela Almeida está mandando um boa noite. O Edson Noji, boa noite. A Luísa e a doutora Raquel, é o cachorrão. Não sei se você conhece ele. Mara Kinoshita, doutora Raquel, aqui no meu condomínio tem para-raio. Sempre quando cai o raio, nós moradores perdemos algum objeto elétrico, principalmente computador. É normal isso? Dependendo de como foi feito o aterramento, sim. Porque, às vezes, o aterramento, ele não está assim, muito bem feito, né? Ou, às vezes, é uma própria variação da estrutura mesmo do prédio, em que a descarga acaba um pedacinho dela se propagando para dentro da rede elétrica do prédio. Então, mesmo com no break, por exemplo, nos computadores, não ajuda? Ajuda sim. Para queimar, assim, é importante ter... queimar o no break e aí para queimar o seu computador junto, o negócio tem que ser poderoso. Muito forte. Entendi. O Dani Fidelis está assistindo. A Ana Carolina Baroni tem uma pergunta. Você já deu uma explicada, mas o que atrai o raio? Que tipo de material? Metálico. Só metálico? Em geral é o metal, que são materiais que têm a menor condutividade, né? Quer dizer, maior condutividade elétrica, desculpa. Tá. Então, são metais. E outros são isolantes, como a borracha, que não propaga. Tá. Eu vou fazer uma propagandinha, tome uma água, ok? Sim. Quero mais uma vez, se vocês puderem preparar a propaganda, Rodrigo, quero mais uma vez agradecer a Hot Flowers, que detém a marca Pepper Blend Vitinutri, o Edivaldo, Bert Paglia, a Eliana, obrigado, esse casal maravilhoso, a Sorridentes, o Cristiano e a Cristiane, sempre nos prestigiando, a Imperial Calhas e Coifas, o Micael e o Natanael, o Grupo Atento, o Adriano e a Tatiane, e a Rede Bom Lugar Supermercados o Gil. Olha, vão na Rede Bom Lugar que vocês vão ver o preço que eles têm lá. Produtos de alto grau de qualidade, o endereço está nas redes sociais da Rede Bom Lugar Supermercados. Doutora, vamos continuar? Uhum. No Brasil, qual o local com mais raios? No Brasil, quando a gente fala como eu falei, do total, né? Com mais raios, tanto aqueles que estão dentro da nuvem e os que caem no solo, na margem do Rio Negro, lá para Manaus. Tá? Agora, os que caem mesmo no solo, a gente só tem uma rede de observação densa, que a gente fez medida, fez um ranqueamento, aqui no sudeste e sul do Brasil. E a gente não consegue ver para o norte, né? Porque a gente não tem medida. Tá. Na verdade. E aí, nessa rede entre o sudeste e sul do Brasil, perto de Porto Real, se não me engano, a cidade é Porto Real, perto de Resende, ali na Serra de Itatiaia. É São Paulo? É Rio de Janeiro. O Rio, tá. Aquela região que mais cai. Isso. E no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, é a região do Vale do Paraíba. É ali perto, é ali na divisa, né? Entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tá, pela mata, é isso que é? Na verdade, tem a questão da topografia, que não é porque está mais alto, tá? É, na verdade, porque a topografia, ela induz muita formação de tempestade, né? E frequentemente. Então, mais tempestades no mesmo local, a gente acaba tendo mais descarga no mesmo local. Mas outro, assim, em termos, tirando, né, essa região que é
uma região que a gente chama mais ou menos anômala, a gente tem também bastante descarga elétrica, toda a região da região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e também entrando aqui na região de Campinas. Jundiaí, aquela região, Serra do Japi. Sim, toda assim, eu falo mais ou menos que segue a rodovia dos Bandeirantes. É bastante serra, E a Anhanguera, por ali. Entendi. É que, na verdade, é um valezinho, né? A gente tem um valezinho, tem um pouquinho de topografia e a gente está nessa pequena depressãozinha em termos de topografia. Entendi. Aqui onde forma a tempestade Eu pedi para a equipe técnica preparar a propaganda. No próximo intervalo a gente faz, tá? Eu me esqueci, vocês me lembrem, desculpe. Continuando com o raio, como se proteger de um raio? Bom, eu já mencionei alguns, né? Se você está... Mas comum. Eu estou na cidade. Como é que eu me protejo de um raio? Procura um abrigo. Né? A gente tem até em inglês tem até um termozinho que eles usam muito lá nos Estados Unidos, que, por exemplo, na semana de proteção de raio, fala When thunder roars, go indoors. Assim, que quando você escuta o rugido do trovão, procure abrigo. Né? Então, toda vez que você escutar ou ver uma tempestade se formando, procure abrigo, porque o raio se propaga e muito. Né? Tem uma extensão muito grande, ele não é pequenininho. Tá? Então, não é porque você está vendo uma tempestade lá longe que o raio não pode chegar em você. Qual o diâmetro? Tem como medir isso de um raio? Tem, então. Aliás, foi até divulgado recentemente o maior raio do mundo, né, em termos de distância e de duração. E o maior raio, em uma medida linear, tá, de ponta a ponta, ocorreu aqui no Brasil, no dia 31 de outubro de 2018, na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e teve 709 quilômetros. De altura, de comprimento. Não, de linear, lado, horizontal. Verdade. O vertical, o limite é a própria troposfera, né? É a altura da nuvem, própria troposfera. Tá. Se formou linear, no meio... 700 quilômetros. 709. Ele se formou no meio ali da divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e começou a se propagar para dois lados, né? Indo em direção à Argentina e o litoral de Santa Catarina, e foi parar lá na Argentina e no oceano em Santa Catarina. Quanto tempo ele ficou agindo? 13 segundos. Mas o recorde de duração aconteceu em Argentina, no dia 4 de março de 2019, que foram quase 17 segundos, 16,7 segundos. Muita gente que não está nos assistindo. Pensa aí quanto é 16 segundos, conta aí comigo. 1, 2, não vou fazer isso com vocês não. Tempo demais, veja no basquete, dá para virar um jogo. Dá. Quer dizer, quem estava nesse raio, ou nessas medidas lineares que você falou na horizontal, sofreu algum dano ou o para-raio protegeu eles? Então, esse raio em específico, ele não atingiu o solo. Nenhuma das nossas redes de detecção de raios em solo detectou ele. Ele ficou só dentro da nuvem. Mas, dependendo da situação, e muitos deles fazem isso, ou se passar por uma estrutura alta, por exemplo, acaba induzindo um raio, e sim, mas todo mundo nesses 709 quilômetros tinha risco. Tem a medida do mais potente raio que caiu? Qual a voltagem dele? Não tem. Isso, assim, a gente tem algumas medidas que são feitas em torres instrumentadas, que são torres específicas, bem altas, feitas para cair o raio, que a gente quer medir a corrente do raio. Mas, assim, não tem... Tem vários artigos publicados com os números, mas assim, eu não me recordo de nenhum pegando todos e analisando e falando qual é o mais potente. Tá, e qual uma voltagem que pode fazer um grande estrago? Qualquer um deles, na verdade. Qualquer um deles. Qualquer descarga é um grande estrago. Se você estiver por perto, né? Sim. Então, Assim, ela é uma grande descarga, mas tem que se pensar, por exemplo, que ela é momentânea. Tá? Então, ela dura no máximo 16 segundos, que é esse, né? Que é
tá? Em todos que acontecem, essa é uma fração muito, muito pequena. E os outros duram, em média, 3 segundos, tá? A média de duração de um raio. Então, é muita energia num espaço muito curto de tempo. Aí, algumas pessoas, às vezes, já recebi várias perguntas, assim, a gente não consegue pegar essa energia e usar, né? Para energia elétrica, né? Sei lá, armazenar em bateria, alguma coisa. É difícil. Primeiro, porque ela é momentânea e a quantidade de energia em si, ela é muito alta nesses curto período de tempo, 3 segundos, e depois não tem mais nada. E aí, a probabilidade de você conseguir prever que ele vai cair ali, naquele local, acaba deixando o custo inviável, né, de um sistema. Né? Teve gente que já pensou nisso, já calculou tudo e não. Toda especialista científica como você entende muito de eletricidade? Se alguém tiver tomar... um probleminha para chamar, pode chamar. Não. Eu entendo o que acontece lá dentro da nuvem. Eu brinco. Então eu queria que você chegasse aí. Fala que você brinca. Eu brinco com os engenheiros elétricos, né, que eu trabalho bastante com eles, que eu estudo como que a nuvem vai formar o raio, né, até ele atingir o Sol. Depois que atingir, o problema é deles, eles que segurem. Entendi. Eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, essa é a pergunta. Como é que se forma um raio? Bom, um raio ele se forma dentro das nuvens, né, pela colisão entre partículas de gelo lá dentro. Então, quando a gente vê a chuva, né, por exemplo, a tempestade, a maior parte das vezes a gente só vê água líquida, certo? A água, a chuva caindo. Mas a maior parte da nuvem, ela é feita de gelo. Só que o que acontece é que esse gelo, ao começar a cair, né, ele derrete e chega aqui líquido, chuva. Sim. Só que o gelo dentro da nuvem, a nuvem é muito turbulenta, a gente tem colisões entre essas partículas de gelo e elas trocam cargas. E essas colisões acontecem milhões a bilhões de vezes e a gente acaba formando centros preferenciais de carga dentro da nuvem que vão crescendo até que a nuvem, a resistência do ar não aguenta mais, a gente tem a quebra da rigidez dielétrica e uma descarga acontece. O ar ele é um bom isolante de eletricidade. Então, uma aeronave é bom que saia dessas tempestades. O maior perigo para a aeronave não é o raio em si, é a tempestade em si, é a própria turbulência, né, o que a gente chama da corrente ascendente dentro dela, o gelo lá dentro, tem gelo grande, tem granizo, às vezes você procura aí na internet, a aeronave que passou sobre uma tempestade de granizo, arrebenta com o bico da tempestade, tem uns que até arrancam, né, da aeronave. A aeronave, assim como o carro, ela tem a estrutura metálica, então quando o raio atinge, o raio acaba se propagando pela estrutura e quem está dentro nem vê, tá? Aliás, avião é muito atingido por raio, só que você nem percebe. O único perigo é quando está pousando e decolando, que aí você é um fio terra, né? Que aí a aeronave é um fio terra e pode aí danificar os componentes elétricos e causar um acidente. Muito interessante. Tem alguma outra curiosidade de raio que você quer passar para todo mundo? Porque nós vamos entrar num outro assunto aqui interessante. Tem alguma coisa que falta? Acho alguma que eu já pergunta? falei de tudo, né? Não? Vocês têm alguma curiosidade? Já matou todos. É isso? Sim, né? Local onde cai mais raio, qual o maior raio. Sim. Bom, se a gente lembrar, a gente pergunta de novo. Vamos falar um pouquinho de tornado. Em Indaiatuba, anos atrás, passou um tornado aqui. Se formou um tornado. Sorte nossa que ele foi por fora, né? Pelo Distrito Industrial. A grande tragédia foi por fora. Nós temos chance de se formar outro? E por que se formou em Indaiatuba, Raquel? Ó, eu vou contar toda a história, mas pelo amor de Deus, sem pânico. Tá bom. Não, é curiosidade. Não, porque o que todo for ano... para acontecer, vai acontecer. Todo ano que chega a época do 24 de maio, né, que foi o dia que aconteceu... Eu sei porque foi aniversário da minha mãe, foi no dia do aniversário da minha mãe. Pô, sempre aparece, né? No Facebook aparecem as fotos do tornado. É verdade. E aí sempre tem, eu lembro que tinha bem uns memes de brincadeira, falou assim, Indaiatuba quando vem chovendo, todo mundo já fica desesperando pensando no tornado. Tornado, se você for pensar em todas as tempestades que ocorrem, é muito raro, tá? Mas sim, tem chance de acontecer de novo. Toda a região aqui do Sudeste, essa região aqui de Campinas, ela tem
probabilidade um pouco maior de acontecer, muito maior para o sul do Brasil, tá? Ali Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas aqui a gente tem uma chance, pode vir a acontecer assim, como já aconteceu, na verdade. Tá? Só que não foi um tornado daquela dimensão, né? Aquele tornado foi grande. E aconteceu porque eu sei que aconteceu no sítio do meu pai. E destelhou granja. E passou por lá. Passou, a gente fez o rastreio e tudo. E depois eu fui procurar no radar meteorológico, eu achei. E sim, só que ele foi bem pequeno, só destelhou a granja, não teve nenhum dano, a não ser material, nenhum dano para a vida, assim. E acontece, muitas vezes acontece, a pessoa nem sabe o que aconteceu e acha que um vendaval, falou que é um vendaval, porque as pessoas até então não tinham esse conhecimento do que é um tornado, né? A maioria das pessoas só soube o que é um tornado quando aconteceu e viu aquelas imagens que a gente chama que ele não teve vergonha, né? Ele se exibiu para a câmera e passou na frente da câmera da rodovia. E isso, se pensar 2005, o número de pessoas que tinham celular na mão era bem menor do que hoje. Hoje em dia todo mundo tem um celular, vê um tornado, uma coisa diferente, sai filmando. Claro. E a gente tem as redes sociais, todo mundo conectado, então isso se propaga na velocidade muito alta, e antes não se tinha. Então, a gente tem aquela falsa impressão de que está aumentando, mas não está aumentando, sempre ocorreu. Tá? Sempre, assim, existe uma correlação com mudanças climáticas, os eventos extremos, sim. Perguntar, o degelo dos polos podem causar isso? Esse aquecimento na Terra pode provocar mais? O aquecimento está diminuindo. O quê? Os tornados. Não disse, está diminuindo. Não entendi. Os eventos extremos estão aumentando em si. A gente tem uma percepção exacerbada desse aumento por causa hoje da comunicação que a gente tem, né? Que a comunicação ela está muito mais fácil e mais rápida. Mas assim, esses eventos extremos que aí a gente tem de tudo, tá? Secas mais longas, chuvas torrenciais que aí são inundação. A gente tem chuvas de granizo mais frequentes ou granizos maiores, tornados ou o que a gente chama microexplosão, que teve em Campinas faz alguns anos também, que destelhou o shopping lá. Esses eventos eles estão aumentando sim, mas não é nessa percepção que a gente vê no dia a dia. Tá? Isso é uma coisa a gente mede isso em fases de 30 anos, tá? Não essa coisa do dia a dia que a gente vê. As autoridades locais conversam com você sobre isso? Eu lembro, quando aconteceu o tornado aqui em Indaiatuba, sim. Eu me lembro que muita gente procurou. Sim, a gente fez até um evento na prefeitura que eu trouxe especialistas que explicaram certinho como funciona. Nossa, já matéria. E também perguntaram da probabilidade, né? Aí queriam saber, eu lembro muito bem que queriam saber qual que era a velocidade do vento por causa do seguro, que o seguro tinha um certo número na apólice do seguro. E aí a gente não tinha essa informação porque Ninguém não tinha medida. Ninguém perguntou como é que eu faço para sobreviver, mas o seguro queriam saber. Sim. Não, perguntaram, sim, como faz para sobreviver. Claro, tô brincando. Assim, o tornado, ele, por exemplo, o carro, quando tem raio, é muito seguro por causa de toda aquela história da gaiola de Faraday que eu falei. Mas no caso do tornado, ele é muito perigoso. Não fique dentro de um carro se tem um tornado, porque o tornado arrasta o carro e arremessa para longe. Nós tivemos um em Itu. Isso, eu lembro, eu era 80 pequenininho. e tanto. 92. Morreram 2 amigos meus, filhos de espanhóis que moravam na cidade, irmão e irmã. Se eu não me engano, ela era médica do Indaiatuba Clube, não Ela era? só foi para acompanhar o irmão que tinha um probleminha do coração e ela começou a fazer o curso só por ele e morreram. O ônibus voou. Voou, sim. Ele foi, se não me engano, foi esse ônibus que foi atirado no obelisco. Ou foi um carro, agora eu não lembro. Não, foi arremessado. Mas teve várias histórias de moto que eles acharam mais longe. Forte, né? Do que o nosso aqui. Foi mais ou menos da mesma intensidade. O nosso, né? Virou nosso. O nosso, ele teve uma característica que ele passou no distrito industrial e antes, né, muita gente lembra só desse, mas nesse dia aconteceram 2 tornados. Aconteceu um antes, que passou aqui na prefeitura,
Lembra que estourou todos os vidros, aí foi para o bairro aqui, e esse foi mais levinho. Com velocidade menor de vento. E aí ele passou pela rede elétrica e cortou a energia do distrito industrial. Aí era próximo das 5 horas, eles mandaram todo mundo embora. A hora que passou o grande, quase não tinha ninguém. Aí isso foi a sorte. Todo mundo já tinha sido dispensado, graças a Deus. Que coisa, né? Foi incrível. Foi bem marcadinho isso aí. A Lena Brunetta mandando boa noite. Boa noite. A Mara Kinoshita participa bastante, está adorando a entrevista, muito interessante os assuntos. A Carla Corrêa, ótima entrevista, assunto muito interessante. Nós estamos com um pico de audiência agora de 374 pessoas, é um número muito substancial. É bom que você sabe quanta gente sendo respondida. E o Vitor Hugo, ele quer saber 2 coisas. Ele quer saber mais um pouco sobre os raios em aviões. Você já disse, né? Mas quiser falar de novo. Assim, a questão do raio, né, como eu disse, do avião, o avião é um local super seguro para estar, não precisa ter medo do raio atingir o avião. Geralmente, o raio atinge o avião não quando o avião está dentro da nuvem, porque o avião evita entrar dentro dessas nuvens, tá? Porque a própria turbulência dentro da nuvem, o avião não consegue voar lá dentro. Tá. E geralmente o raio atinge o avião quando o avião está voando por cima da nuvem. E aliás, ele acaba iniciando o raio, ele está passando por cima da nuvem, aí ele altera o campo elétrico e sai um raio do topo da nuvem e atinge o raio. O avião, desculpa. Puxa vida. E também como funciona, vejo alguns vídeos meio assustador na internet, mas não acontece nada com o avião. Isso, não acontece nada. O avião tem para-raio? Não, ele é um para-raio. Porque ele é de metal, né? Isso, ele é. E essa forma dele, né, que é toda a estrutura, toda em volta de metal, que é a tal da gaiola de Faraday, faz com que a corrente elétrica fique só ali, nessa estrutura, e se dissipe. Entendi. E não entre para dentro. Tá respondido, Vitor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso aqui. Ótimo. Então vamos colocar aquele comercial agora? É possível, Rodrigo? Se você toma uma aguinha, tem mais algumas perguntas aqui interessantes. Já estamos com 50 minutos quase de live. Dá tempo de responder mais umas 6 perguntinhas aqui, tá? Na Rede Bom Lugar você encontra açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Rede Bom Lugar, onde é bom de comprar. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Com mais de 20 anos de atuação, é a maior rede. Estamos com 3 comerciais praticamente já produzidos com filmagem, né, Alisson? E estamos providenciando dos outros patrocinadores também. Lembrando de todos, a Hot Flowers, que detém as marcas Paper Blend e Vitinutri, nossos queridos amigos Edivaldo e Eliana, a Sorridentes, a Imperial Calhas e Coifas, o Grupo Atento e a Rede Bom Lugar Supermercados. Essas empresas que nos ajudam a produzir essas lives. Então vamos lembrar deles na hora de uma compra, de uma necessidade dos produtos que eles têm, que são empresas de alto grau de qualidade de nossa cidade. Já te perguntei se Netuba pode ter um outro tornado. Como se proteger de um tornado? Então, inclusive, desculpe, você tem contador de raio no sítio do seu pai. Tem também uma proteção contra raio, contra tornado lá? Você fez isso também? Não Essa tem. paranoia acontece. Não sei, se perguntar pro meu pai, mas eu acho que não tem, não. Porque as granjas que meu pai tem não são tão altas, né? Então. Tá, ele não se preocupa tanto assim. Não. Tá, então explique pra gente se a cidade, como se proteger de um tornado. Bom, como eu já falei, né? O carro é um ótimo lugar para se proteger do raio, mas do tornado não, porque ele arremessa o carro, né? E como você mesmo contou, a gente tem o caso, né,
daqueles 2 irmãos que foram arremessados no ônibus. Sim. E quanto maior, mais probabilidade maior de tombar ou de arremessar porque a área com que o vento bate, a força acaba sendo maior para fazer com que ele tome. Então, se você estiver dentro de um carro, o ideal é procurar um abrigo, tá? Uma estrutura de concreto de preferência, procura um abrigo, sempre. Tanto no caso do raio quanto do tornado, procura um abrigo. Se não tem um abrigo, um local com uma depressão, uma vala, vai para essa vala. Tá? Vala? Vala. Vai, mesmo deita aberta. na vala, mesmo aberta. A probabilidade do tornado te arrastar um pouco menor e a vala te protege dos estilhaços, das coisas que vão estar no ar, né? Porque o tornado sai arrancando tudo. E aí o que é mais perigoso nesse caso é algum pedaço de alguma coisa bater em você e te machucar. Né, do que o tornado te arremessar, assim, você sair só voando, que nem as vaquinhas do filme Twister, quem lembra? Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Existem relatos de pessoas que, lá nos Estados Unidos, uma dos locais que você tem que se esconder para proteger dentro da sua casa, que é diferente a estrutura lá e aqui, lá as casas são feitas de madeira. Isso que eu ia perguntar, esses furacões, tufões que se formam, que voa tudo é por ser de madeira, né? Sim, existe. Tem uns que vai arrancar qualquer coisa, mas. Mas se todos fossem de tijolos, como é feito aqui no Brasil, não aconteceria aquelas tragédias. Diminuiria. Mas aí tem o custo de reconstrução também, é todo. E cultural também, né? Eles são muito baseados na madeira. Então, lá nos Estados Unidos, o local onde você tem que se esconder é no cômodo interior da sua casa, que de preferência não tenha janela. E geralmente isso é um banheiro dentro das casas dos Estados Unidos, por padrão. E aí, qual que é a recomendação? Você vai para esse cômodo, ou é um banheiro ou é um armário. Mas quando é o banheiro, você vai deitar na banheira e põe o colchão por cima. Se cair alguma coisa, cai no colchão, você está protegido. E aí tem alguns relatos, que são verídicos, de... Passou o tornado, aí a pessoa estava dentro da banheira, né? Sentiu que saiu, se mexeu e foi parar num outro canto. Viajou alguns metros, teve foi alguns quilômetrozinhos. Puxa vida. Dentro da banheira. Existem os caçadores de tornado, isso é real. Existe caçador de raio? Existe, mas em termos de filmar, né? Se vocês procurarem na internet, tem vídeos lindos de raios. E existe um raio específico que as pessoas gostam de filmar muito. Ele não é muito perceptível a olho nu, porque ele tem uma baixa luminosidade, mas ele acontece no topo, acima do topo das nuvens. Então, a tempestade tem que estar ocorrendo bem longe de você, cerca de 300 quilômetros, e você está olhando ela por cima, né? Você acaba vendo toda a atmosfera em cima dela. E a perturbação, né? Alguns raios bem potentes dentro da nuvem fazem uma perturbação para cima e a gente tem uns raios, parecem umas cenouras enormes, assim, lindo. É muito bonito, chamam sprites. Para quem tiver curiosidade, procura aí no YouTube, tem um monte de vídeo. O que te fez gostar dessa área, doutora Raquel? Então, pensando, né, já me perguntaram muito essa coisa em retrospectiva, eu falei bastante aqui do meu pai, de coisas que aconteceram, né? Eu sempre gostei de física e matemática, então até um certo momento eu queria fazer física, mas aí eu não tinha muita ideia do que era física, como trabalhar depois, né? Então o que eu acabei pensando, eu quero algo aplicado. E aí, procurando, eu vi exatamente essa frase: meteorologia é física aplicada à atmosfera. Eu falei, é isso. E aí toda a parte da atmosfera é meio que uma coisa que veio crescendo comigo. Meu pai é agricultor. Eu lembro quando criança, chuvas de granizo no sítio, que eu era menor, né, mas era um granizo grande que cabia na minha mão inteira. Meu pai sempre preocupado com essas chuvas que acabavam com as plantações, ou seca, ou chovia muito. Então sempre teve essa coisa por trás. E teve o tornado de Itu, né, que meu pai trabalhava na Eletropaula nessa época, e eu lembro muito bem que esse evento marcou aqui a cidade porque o tornado passou por várias
redes de distribuição de energia e cortou a energia aqui da cidade. E Indaiatuba foi uma das últimas que recobrou. E a gente ficou uma semana sem energia, as aulas foram canceladas. E isso ficou marcado. E eu lembro das pessoas ligando na minha casa, porque sempre que acabava a energia em Indaiatuba, as pessoas ligavam para o meu pai, né? Sempre ficava tocando o telefone. Por que acabou a energia? Que horas vai voltar? E isso marcou, né, a minha infância. E teve todo... Eu acho que teve, né, essa influência toda por trás dessa convivência, né, com meu pai de agricultura, no setor elétrico, enfim. Que interessante. O Alex Russo mandou uma mensagem aqui que está assistindo. A Ana Dirce Mariano, boa noite. Quanto conhecimento. A melhor parte é poder aprender um pouco sobre meteorologia. Parabéns, doutora Raquel. Obrigada. Por isso, mandei um parabéns para você. O Nelson Alves, é isso? Nelson Alves. O que é a aurora boreal? A aurora boreal não tem nada a ver com tempestade, tá? A aurora boreal, ela acontece... A gente tem a boreal, que acontece no hemisfério norte, nas latitudes bem altas, ou seja, Canadá indo para o Polo Norte, e a aurora austral, que é a mesma coisa, só que acontece, por exemplo, lá do sul da Argentina, Chile, indo para o Polo Sul. Nessas regiões, o campo magnético da Terra, ele é diferente. E os ventos solares, assim, quando a gente tem uma atividade muito alta do Sol, a gente acaba tendo o que a gente chama de vento solar, a gente não vê, tá? Isso a gente chama de vento, mas são partículas de energia mais altas que acabam entrando na atmosfera e acabam sendo, com essa alteração do campo elétrico que a gente tem, ela acaba emitindo luz. E aí tem luz e som, tá? Tem até som. Você consegue escutar a aurora boreal. E aí a gente tem esse espetáculo, né, de luz e de Lindo som. demais. O Edson Noji, acho que ele mandou uma afirmação aqui. Uma explicação. A aeronave tem sistema de descarregador de estatística. Sim, tem, porque tem muita... Sim. E faz dissipar os raios. Uhum. Eu acho que ele trabalha com isso. O que pode, e às vezes acontece, de fazer pontos de danos na estrutura metálica, na aeronave, chamada de lightning strike. Strike, né? Strike, está dizendo aqui. E se acontecer isso, ter avaliação e reparos conforme o manual das aeronaves, com reparos estruturais. Se eu entendi bem, acho que ele está falando lightning strike, é exatamente onde cai. Deve ser strike. É exatamente onde cai na estrutura, na fuselagem, aí tem um danozinho, que aí que é o que ele está falando, que tem que legal, aumentou o conhecimento nosso aqui. Obrigado, cachorrão. É o meu amigo cachorrão, joga bola comigo esse menino aí. Acha que é craque, mas tudo bem. Vamos lá. Qual a importância da Amazônia para o clima? A Amazônia, ela é extremamente importante, tá, para o clima. Por quê? Porque, principalmente para nós, né, aqui no Sudeste. A Amazônia, ela é uma fonte de umidade para toda essa parte do hemisfério sul, né, para as Américas. E o que acontece lá? Nós temos os que a gente chama ventos alísios, não sei se você já ouviu falar, os ventos de leste, que são aqueles que os velejadores usavam, né, que sabia que era um vento constante. Enfim, isso acontece lá perto da costa, no norte do Brasil, lá Pará, aquela região toda ali da costa norte. A gente tem o vento que vem trazendo umidade do oceano. Essa umidade, ela com a rugosidade da Amazônia, ela acaba formando nuvem, né, que o vento é desacelerado. Aí a gente tem, como eu falei, daquela coisa do lago da convergência, né, ele é desacelerado, ele não vai entrar para o solo, ele vai ser forçado a subir. Eu formo nuvens e essas nuvens chovem ali e a própria floresta absorve essa água e reevapora, certo? Formando mais nuvem. E todo esse vento acaba chegando, né, ali nos Andes, que é uma barreira física, o vento bate na cadeia de montanha e é desviado aqui para o sul. É desviado tanto para o sudeste brasileiro, dependendo mais para o sul, né, Argentina, ali sul do Brasil, e quando a gente tem, por exemplo, um sistema maior como uma frente fria vindo, esse vento é desviado e acaba vindo aqui para o Brasil. Aí quando a gente tem, por exemplo, aqueles dias de verão que chove vários dias seguidos, que eles falam que tem uma frente fria estacionária, ou a zona de convergência do Atlântico Sul, que hoje em dia fala bastante
no jornal. Então, a Amazônia ela é responsável por boa parte da chuva do sul e sudeste do Brasil. Entendo. Em Indaiatuba, eu vi alguma reportagem de um canal de fora, nós também estamos fazendo uma matéria. Nós temos um belíssimo secretário, Sandro Coral, que é o superintendente do SAI. E eu estava ouvindo sobre o Imirim secou, né? Sim, tá. O que está acontecendo? 30 dias de estiagem praticamente. Indaiatuba tinha toda aquela esperança de não faltar água. Fizeram mais esse reservatório, gastaram bastante. O que está acontecendo, doutora? Bom, primeiro, nós estamos num regime um pouco mais seco, ou seja, está chovendo menos esse ano do que nos outros anos. E isso faz com que toda a água que caía nas bacias aqui em volta, né, do Mirim não tenham água e não está havendo escoamento. Não tem água mesmo, não choveu. Não choveu, não tem água. Tá? As secas, elas andam sendo um pouquinho mais prolongadas ao longo dos anos. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente atribui às mudanças climáticas. A gente tem mais ou menos essa percepção de que está chovendo menos, mas está mesmo. Tem uma outra questão, que aí é a questão da urbanização em si, né? E também a própria questão de represar a água. A gente fez a represa do Mirim, a água que corria pelo rio... Mirim, lá. Mirim. Mirim, certo. Capivari Mirim. Capivari Mirim. Isso. A água que corria no rio Capivari Mirim, ele está agora represada lá naquela represa. Então tem um pouco de água, mas ela está ficando ali represada e sendo consumida. Né? Então não está mais vertendo água. E aí isso tem um problema para quem está para baixo do rio, né? Que não tem mais água para quem está para baixo. E a questão da urbanização em si é que, principalmente em Indaiatuba, nós estamos tendo um crescimento imobiliário grande aqui na cidade. Então, você cresce a rede de distribuição e essa rede de distribuição tem que ser, mesmo que não tenha ninguém morando ainda, ela é preenchida com água. Né? Então a gente tem um consumo maior, aí tem questão de vazamento, que aí o pessoal do SAI sabe muito bem. Mas nós corremos risco esse ano de ter falta d'água? Então, esse ano tem um ano que a gente chama que o meteorologista adora, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer aqui, porque esse ano é ano de laninha. Vocês já devem ter... Tem uma pergunta, esse ano é ano de laninha. Como será a primavera e verão? Né? Isso, então. Então já explica isso. Laninha, o que é o Laninha? É um resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico, e isso faz com que os regimes de vento se alterem no planeta todo. E a consequência aqui, no Brasil, é que o sul do Brasil, sim, vai ter estiagem, vai ficar mais seco, o próximo verão. E a gente, aqui sudeste, em Indaiatuba, está na borda do que vai acontecer dessa região que geralmente faz pouca chuva. Então a gente nunca sabe se a gente vai ficar no lado mais seco ou no lado mais chuvoso. Então esse ano é um ano de altas expectativas. Olha, preocupante as imagens que eu vi do Mirim. Tá bem... Totalmente seco. O Mirim tá seco, a represa tá bem baixa. Puxa vida, vamos ver. E o número de focos de queimada está maior esse ano? Tá, depende da região, na verdade, que a gente está falando. Esse ano, a região com maior foco é a região do Pantanal, que a gente está vendo toda essa tragédia de animais queimados, enfim. E aumentou sim, aumentou bastante. Olha, doutora, deu exatamente 1h07 de live. Quero agradecer a tua presença. Acho que deu para tirar muita dúvida, né? Eu que agradeço. Foram resolvidas. E, por favor, fale aí com todo mundo que estava te assistindo. Foi uma honra recebê-la aqui. Obrigado. Tchau, todo mundo. Eu vou dar uma daquelas crianças que falam da Xuxa. Quero mandar parabéns para o meu afilhado que está fazendo aniversário hoje. Lorenzo, beijo, parabéns. E o papai lá, né? E o meu pai. Eu já falei tanto dele aqui. Falei com ele sábado, me parece. Sábado ou sexta-feira eu estava falando com ele. Eu falei, e a tua filha? Vamos lá. Pô, deu tudo certo. Que bom, viu? Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço.
Quero agradecer aqui a Hot Flowers, a Sorridentes, a Imperial Calhas e Coifas, o Grupo Atento, a Rede Bom Lugar. Lembrando que sexta-feira, aquela matéria que eu passei para vocês inicial do que vem acontecendo aqui com algumas pessoas da imprensa, vocês saberão tudo na edição de sexta-feira do Jornal Exemplo, vai estar nas bancas, pontos alternativos. Curtam, compartilhem, sigam nossas redes sociais. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.